Tome aí a sua Bíblia, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 11. A partir do versículo 11 nós vamos até o versículo 17, que é o final, né? O final do capítulo 4. Que diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga a lei. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode, grave isso aqui, salvar e destruir. Só há um que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Ainda naquela pegada de orientar os irmãos e as comunidades para quem ele escreveu, Tiago ainda está falando sobre a nossa necessidade de procedermos de acordo com o que cremos. Ainda ele está falando isso, ou sobre isso, né, nos versículos 11 e 12. Na verdade, é aqui que ele conclui, mais ou menos, né, dá um fim para esse momento, onde ele trata sobre o comportamento dos irmãos na comunidade local, sobre os problemas que estavam tendo ali, em função daquilo que já vimos no capítulo 3, inveja, intriga, ganância. Ele ainda está tratando sobre isso para depois passar por uma parte mais aleatória, que abrange um outro aspecto de conduta dentro da comunidade, né? Ou outros aspectos de conduta na comunidade. E como é que Tiago começa a encerrar essa parte? Ele diz, irmãos, não falem mal um dos outros. E é o que eu sempre digo aqui quando a gente vai tá tratando, né? Enquanto a gente está tratando esse bloco das escrituras aqui na carta de Tiago. Você nunca pode perder de vista o contexto. Onde os irmãos estavam lá se degladiando para saber quem era melhor do que quem era mais mestre do que quem queria aparecer mais do que quem. Então, em função disso que os irmãos estavam falando mal um dos outros, né? E aí Tiago orienta esses irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. E aqui a gente vai começar a desmistificar, né, ou então consolidar a ideia bíblica sobre julgamento, né? Geralmente é esse tipo de texto aqui que a pessoa que diz não julgueis se apoia para que você não fale sobre algumas questões que são extremamente pertinentes, né? Esse texto aqui, junto com o seu contexto, né? Na verdade, eu quero explicar esse versículo 11, mas ele tem a sua força, o seu sentido aparece de verdade, de maneira mais clara, junto ao versículo 12. Ali fica muito claro o que é esse julgamento que a Bíblia reprova. Porque se a gente for olhar em outros momentos nas Escrituras, a gente vai ver que a Bíblia não só nos permite, né, mas nos encoraja a fazer um julgamento. E onde a gente vê isso? A gente vê isso em João 7,24. Meu Deus, não botei para carregar. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Está mandando ou não está mandando julgar?
Está mandando julgar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12, diz: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, né? Não devem vocês julgar os que estão dentro? E de que julgamento é esse que a Bíblia fala, aprova e nos encoraja a fazer? Ela está falando do senso crítico, da análise comportamental daqueles que estão inseridos na comunidade. Quem melhor do que o povo de Deus, que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que é instruído na palavra de Deus, que está sendo aperfeiçoado na palavra de Deus, que está crescendo na verdade, para saber o que é certo e o que é errado. Para olhar um comportamento e desaprovar aquele comportamento. Quem melhor do que a gente? Não é? Então essa ideia de não julgar o irmão não exclui a reprovação de comportamento inadequado. Essa é a grande questão. O comportamento inadequado no nosso meio não apenas pode ser reprovado e censurado, como deve. A Bíblia deixa bem claro que, olha o que o João diz. O João diz que a gente não deve julgar pela aparência. A gente deve julgar de maneira justa, né? Façam julgamentos justos, ou seja, olhar o procedimento da pessoa, fazer um paralelo com aquilo que é justo, com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, e aí sim, emitirmos uma opinião acerca disso. E é o meio pelo qual a gente faz a manutenção do corpo de Cristo. A saúde do corpo de Cristo está justamente aí, sabe? Se você não puder olhar para o meu comportamento, que é reprovável diante da verdade de Deus, diante da palavra de Deus, e dizer, pô, pastor, está de acordo com a Bíblia, não é compatível com a verdade, não. Se você não puder fazer isso, o que vai ser dessa comunidade? Se a gente tiver um pastor doidão, né, que vive a despeito da palavra de Deus, independente da palavra de Deus, e faz o que quer de qualquer maneira. Acho que não vai dar muito certo isso. E os irmãos também. Então, a questão não é fazer uma análise de um comportamento, é fazer juízo, ter senso crítico em relação ao comportamento inadequado. Não é isso que o texto está falando, né? Volta lá para a gente, Gabriel. O que Tiago está falando, a gente sempre precisa levar em consideração, né, o contexto para a gente entender. Aqui na segunda parte, quando ele diz lá, não falem mal um dos outros, e passa para a segunda parte, ele já dá um spoiler, ele já dá um indício assim ao que ele se refere. Ele diz, quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei. Aí é a partir daqui que a gente tem que começar a pensar, o que tem a ver a lei com a vida do meu irmão? Qual é o trabalho da lei? Qual é a função da lei sobre a vida da igreja? Sobre a vida do povo de Deus? Sobre a vida do meu irmão? Aí a gente vai começar a desdobrar a compreensão bíblica corretamente. Porque o trabalho da lei, o serviço da lei, nada mais é do que aprovar a pessoa e salvá-la. Ou desaprová-la e condenar. Aí entra o problema. Aí entra o problema. O grande problema não é eu reprovar o seu comportamento ou você reprovar o meu. O problema é quando eu me coloco no lugar de juiz e digo, você está salvo, você está condenado. Renan presta, Giovanni não presta. E isso é mais comum do que se possa imaginar no nosso meio. Né? Há quem diga assim, meu Deus, fulano só Deus. Mas quem não só Deus? Todo mundo só Deus, irmão. Eu só Deus na minha vida. Não fosse Deus na minha vida, eu estava mais perdido do que o perdido. Só Deus na vida de todo mundo. Não é só Deus na vida do homossexual. Não é só Deus na vida do estuprador. Não é só Deus na vida do assassino. É só Deus na vida do mentiroso. Só Deus na vida do que fala mal do irmão, condenando o irmão ao inferno. Né? E tem um outro aspecto aqui que eu não posso deixar passar, que é a questão da maledicência, né? É quando a pessoa fala justamente com a intenção de destruir o outro, de condenar o outro, e é onde
a maledicência se manifesta. A questão não é eu errar e você errar. A questão quando alguém olha para o meu erro e tenta destruir a minha vida a partir de um comentário mal colocado numa roda de amigos, né? Então essa é a questão. Não é falar sobre um comportamento inadequado, mas é querer destruir o irmão a partir da maledicência. Querer se fazer juiz sobre o irmão dizendo que o irmão está condenado, que aquela pessoa é reprovada irremediavelmente diante de Deus. É olhar para o mundo e acharmos que não pode acontecer com alguém o que aconteceu comigo e contigo. Sabe, quando a gente começa a entender essa realidade aqui, até umas outras coisas, né? Por exemplo, misericórdia, amor, compaixão. Essas outras coisas que também são recomendadas na Bíblia vão aflorando no nosso coração de maneira mais natural. Porque quem conhece essa realidade de que era tão condenável quanto alguém que hoje parece perdido irremediavelmente, sabe que se foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, pelo favor divino, aquela pessoa também pode. Quem entende que erra também, que falha também, olha para o outro e entende que a única coisa que ele está vendo diante de si é um espelho. Então o que Tiago está falando aqui é justamente a ideia de alguém que fala contra outra pessoa, se colocando no lugar da lei. Fala contra a lei. Quando você fala contra a lei, julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está se colocando como juiz. Ou seja, falar contra a lei, julgar a lei, é se colocar no lugar de aplicador da lei. Esse é o serviço do juiz. O juiz é o cara que impõe a lei sobre os outros, né? E diz: você está salvo, você está condenado, né? Seu comportamento eu aprovo. Agora, esse comportamento aqui, isso aqui não tem salvação, não. Isso aqui não tem jeito, não, né? Você fala da pessoa como se a pessoa estivesse fazendo algo que não pode ser remediado, que não pode ser perdoado, que é o pecado mais grave do que o seu. E eu estava... Não lembro do que eu estava falando, né? Com quem eu estava falando. Mas essa semana eu estava falando muito daquele senso de justiça própria, né, que a gente tem. E o senso de justiça própria geralmente se manifesta no mais. Vou explicar o que é isso. Assim, eu sou pecador. Eu tenho minhas falhas. Mas fulano, esse mais é o senso de justiça própria. É onde você está colocando para fora a ideia de que seu pecado, de que suas falhas, de que os seus problemas que você confessou num primeiro momento são menos graves do que o que você vai falar agora da pessoa a quem você está se referindo. Sabe, assim, os pecados grave mesmo, brabo, né? Assim, ó, eu sou fluminense, mas o Giovanni é flamenguista, né? Então, assim, não tem esse negócio de mais. Não tem esse negócio de mais. Não tem isso. Os meus e os seus pecados, todos eles são condenáveis diante de Deus. Todos os pecados cometidos pelos homens, disse alguém um dia, e não lembro quem, né? Um dia serão punidos, seja no próprio transgressor ou na pessoa de Cristo. Mas você precisa entender essa ideia. E quando você compreende isso, você não cai e não incorre nesse erro de querer olhar para a pessoa que está perto de você e condená-la a partir da maledicência. Falar da pessoa a fim de denegri-la e colocá-la nessa condição de irremediável, de irrecuperável. A gente não pode fazer isso. Então, a gente pode reprovar o que a Bíblia reprova? Pode. Deve censurar o que a Bíblia censura? Deve. O que a gente não pode fazer é olhar para esse tipo de coisa e achar que isso é irremediável, que isso não é passivo de perdão, não é passivo de misericórdia, de que os pecados que eu cometo, todos eles podem ser perdoados, não são tão graves assim, mas olhar, poxa, tudo bem, aconteceu e tal, aquele negócio todo, só que nada, né? Só que nada.
Você errou, eu errei, nós erramos, você erra, eu erro, todos nós erramos. Pode censurar o erro, o que você não pode, em momento algum, é tentar acabar com a minha vida a partir do erro que eu cometi. Destruir a minha reputação. Passar para os outros a ideia de que eu sou o maior pecador do mundo e você é um pecadorzinho, né? Porque quando a gente usa de maledicência, é isso que a gente faz. Tenta destruir o outro, e o único que pode condenar alguém de maneira que essa pessoa esteja perdida é a lei de Deus, né? Olha o que o versículo 12 diz, e aqui fica muito mais claro o que a gente está falando. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar, ou você não tem o direito de destruir ninguém. Então, quando você estiver na roda de pessoas, pense bem no que você vai falar. Pense bem no que você vai colocar para fora acerca daquela pessoa. Porque você pode estar destruindo a imagem dela diante de outros. Você pode estar condenando, colocando aquela pessoa como um perdido irremediável diante dos outros. E se você estiver fazendo isso, você está tomando o lugar do único legislador. Então, para pensar. Cara, o comentário que eu vou tecer aqui, o que eu vou falar agora, vai prejudicar a imagem dessa pessoa diante dessas outras pessoas? Vai colocar essa pessoa como o maior pecador da comunidade, o maior pecador da igreja? O que eu vou falar aqui dessa pessoa vai fazer com que os outros olhem para essa pessoa como se ela fosse pior do que as outras? Se for, cala a boca. Não fala nada. Amém? Amém? Então pense nisso. Você não pode condenar ninguém, condenar no sentido de destruir aquela pessoa, de colocar aquela pessoa nesse lugar de condenável irremediavelmente, colocar aquela pessoa como se ela fosse a pior da igreja, como se ela fosse o pior dos irmãos, como se ela fosse a pior do mundo, sabe? Quando a gente olha para as pessoas lá fora, por exemplo, que é o caso clássico, né? A gente não pode, em momento nenhum, achar que não tem recuperação para eles e falar do pecado deles como se fosse um pecado extremamente mais grave do que o nosso. Por quê? Porque a mesma graça que eles precisam para serem perdoados foi a graça que nos alcançou. O que a gente precisa entender é que as práticas pecaminosas são reprováveis, condenáveis diante de Deus, mas Deus, o único legislador e aquele que aplica a sua própria lei, é quem sabe se salva ou se destrói. Eu não posso, eu não estou nessa condição, né? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente for falar dos outros, quando a gente for falar dos irmãos, quando a gente for falar das pessoas lá fora. A gente precisa ter cuidado, para que a gente não se coloque nesse lugar de destruidor ou de salvador. Tá claro isso? Então aqui Tiago, né? Tiago, ele encerra essa parte onde ele trata sobre o comportamento dos irmãos em relação àquilo que eles creem, né? Ele entende que viver dessa maneira aqui, falando mal dos outros, denegrindo, depredando a imagem das pessoas, desmerecendo, a fim de que um se sobreponha ao outro, a fim de que um pareça melhor do que o outro, a fim de colocar alguém para baixo para ficar para cima, ele sabe que isso não faz parte da conduta cristã e ele encerra dizendo isso. Gente, chega. Quem é você para julgar, ou seja, condenar de maneira irremediável o próximo? E aí ele conclui essa parte. E aí no versículo 13, ele parece muito aleatório, né? Parece que Tiago tá saindo de um polo para o outro assim, de maneira abrupta, mas aqui ele começa a tratar uma questão que era uma realidade naquela época também. Uma classe de pessoas, e a gente vai ver aqui a partir do texto que não eram qualquer pessoas, né? Uma classe de pessoas que existiam no meio ali do povo de Deus. Não se trata sobre tentar ser mestre, aparecer mais do que os outros, tentar alcançar proeminência no meio da comunidade, mas também eram soberbos. A soberba também está atuando no meio desse outro grupo. E quem é esse outro grupo? A galera que faz negócio. Eram os ricos, né? O pessoal que saía para fazer negócios, fazer negócios longe, seu habitat ali, longe da sua cidade. Então, o que eles têm em comum com esse grupo do qual o Tiago estava tratando até agora? A presunção,
A soberba, se acharem melhor do que os outros, ou se acharem donos, né, de suas próprias vidas. E aí Tiago, a partir daqui, começa a tratar com esse povo e diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, né? Esse primeiro versículo, Tiago fala sobre o que era comum no meio daquele povo, né? Inclusive, no final do ano passado, eu preguei, né, em cima desse texto, nessa sessão aqui, e a gente falou sobre a impossibilidade do ser humano garantir o seu dia de amanhã. Porque isso, diante de Deus, de acordo com o que a gente leu aqui, vai ler aqui, isso é uma grande presunção. Isso é soberba, isso é arrogância, né? E aí, Tiago coloca um exemplo clássico do meio daqueles irmãos, né? Mas a gente poderia trocar perfeitamente isso aqui e ao invés de dizermos assim, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade para fazer negócio, a gente poderia dizer, segunda-feira eu começo na academia, sabe? Ah, cara, essa semana eu não fui não, mas segunda eu vou, né? Perfeitamente. Acabou o arroz, né? A mulher fala, vai lá no mercado comprar, acabou o arroz. E tu fala assim, não, mais tarde eu vou, né? Aí tá indo mais tarde comprar o arroz, chega a notícia, ó, atropelaram teu marido aqui, hein? Já pensou? Vai comprar o arroz, volta, não volta, né? Mas poderia trocar aqui por qualquer situação comum do nosso dia a dia. Amanhã eu vou no banco, amanhã eu vou no curso, amanhã eu vou no médico, não, amanhã eu faço, sabe? Qualquer situação dessa poderia ser substituída por isso aqui. Mas como esse povo que Tiago está tratando era muito comum essa situação, pessoal de negócios, pessoal que fazia, né, negócios em outras cidades, ele coloca esse exemplo aqui, ele diz, vocês aí que dizem que amanhã vão para tal cidade, vão passar um ano lá, vão fazer negócio e ganhar dinheiro. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Não sei se vocês lembram, né? Mas foi desse versículo que saiu aquele trecho, você vai morrer, né? A Raquel diz que o menino lá do trabalho dela fica zoando ela, né? Passa na mesa dela, bota a mão no ombro dela e diz, você vai morrer, né? O trecho da mensagem do ano passado saiu daqui, né? Que é a sua vida. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, reprisando aqui, vocês vão morrer, nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. O que é a nossa vida? O que é a sua vida? Olha quantas pessoas fizeram planos para viver 2020 como o melhor ano das nossas vidas. Não era isso que os pregadores pregaram em 2019, em dezembro, perto do Natal? Dezembro, irmão, pode esperar. Dezembro agora, vamos ver se eles vão ter essa cara de pau, né? Mês que vem a gente vai ver se o coração deles é tão duro quanto a gente pensa. Porque se eles disserem que 2021, se eles insistirem com esse discurso, que 2021 vai ser o melhor ano das nossas vidas, irmão, pelo amor de Deus, eu olho, né, não sigo, mas de vez em quando aparece lá que alguém compartilha alguma coisa, agenda 2021 aberta. O pregador cantou lá, né? Agenda 2021 aberta. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E é daqui que vem essa ideia de que é uma grande presunção, é soberba diante de Deus, irmão, a gente achar que amanhã a gente vai estar vivo. Aí, perdi os versículos que eu tinha gravado, acabou a bateria, só o pai. Mas vou tentar puxar aqui da mente. Eu lembrei, Provérbios, por favor. Não, Provérbios 27. Deixa eu achar aqui. Acho que aqui tem. Põe aí Provérbios 27. Provérbios 27:1 para a gente, por favor. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O dia de amanhã pode trazer
qualquer coisa. E isso aqui, grava isso, por favor, porque isso pode transformar a maneira como você vai viver a partir de hoje. Qualquer coisa pode vir no dia de amanhã. Dinheiro, bons contratos, portas abertas, Covid-19, gripe, morte. Você sabe o que o dia de amanhã vai te trazer para dizer amanhã eu faço, amanhã eu vou? Se nós não temos condição de prever o que vai acontecer amanhã, como que nós vamos de maneira taxativa dizermos que amanhã faremos isso ou aquilo? Vocês conseguem entender isso? Agora não vamos confundir as coisas, porque uma vida sem planejamento é um caos. Uma vida sem planejamento é um caos. Mas não dá para planejar do jeito que nós vimos lá, segundo o exemplo de Tiago. Sabe? Com aquela presunção de dizer, eu vou lá e vou fazer isso, sem levar a soberania e o governo de Deus em consideração. Então não estou pregando aqui contra planejamento. Planejamento é uma bênção, desde que feito da maneira adequada. E vamos ver como é que se faz planejamento da maneira adequada. Põe para a gente, por gentileza, Provérbios ainda, Gabriel. Capítulo 16, vamos ler o 1 e o 3. Olha lá, ó. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, seu coração pode fazer diversos, inúmeros planos. Mas você precisa estar sempre consciente de que no final a palavra é de Deus. Deus é que vai dar a resposta sobre o que você está fazendo ou há de fazer. Versículo 3 para a gente, Gabriel. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Me permite explicar esse bem-sucedido. Bem-sucedido aqui não quer dizer vai ser do jeito que eu quero. Bem-sucedido aqui quer dizer, consagrei ao Senhor, confio que Ele tem o melhor para mim, sabe o que está fazendo, é soberano, governa melhor do que eu, e o que der vai ser sucesso. Isso é o bem-sucedido. Então uma pessoa que consagra a sua vida ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, não é o que o salmista diz, entrega o teu caminho. Qual é o caminho que ele fala? O que vem pela frente. Entrega o que vem pela frente e o mais, o melhor, Deus fará. Agora, o grande problema é achar que dá para fazer tudo do seu jeito, tudo como você imagina, tudo como você planeja, sem levar em consideração que Deus pode desaprovar os seus planos. De que no meio da trajetória, tudo aquilo que você achou que faria, não é a vontade de Deus. Isso é soberba. No capítulo 19, 21 de Provérbios, diz o seguinte, põe pra gente, Gabriel. Olha lá, ó. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não tem desenrolo. O que pode acontecer uma hora ou outra é que o seu planejamento esteja exatamente de acordo com a vontade de Deus. Aí você pensa que deu certo porque você planejou, mas só deu certo porque o propósito do Senhor era justamente o que o seu coração planejou, né? Não lembro a referência exata, mas João diz em uma de suas cartas que nós devemos orar a Deus. E quando a nossa oração está em acordo com a vontade de Deus, ela é respondida, ela é atendida. Então, o que Tiago está explicando para aquele povo lá, dizendo, cara, o que é a vida de vocês? Quem são vocês para tentarem garantir o amanhã que ainda não chegou? É disso que ele está falando. Ele está falando sobre a fragilidade da vida humana e a incapacidade do ser humano de ter controle sobre a sua própria vida. Você não tem controle sobre a sua vida. É Deus que tem controle sobre a minha e a sua vida. Não é o que você pensa, o que eu penso, o que nós pensamos, o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos. É o propósito do Senhor que prevalecerá. E aí, voltando para o você vai morrer, é uma loucura. Porque ele diz, cara, o que é a sua vida? É como uma neblina, aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Você vai morrer e a gente vive como se não fosse.
A gente pensa que não vai, pensa que vai dar tempo, pensa que amanhã é outra oportunidade, pensa que amanhã é outro dia, pensa que amanhã é uma nova chance e esse amanhã nem veio ainda. Você consegue compreender isso? É uma afronta ao verdadeiro soberano achar que dá para vivermos em função de um amanhã que ainda não chegou. O salmista diz: este é o dia que fez quem? Quem fez o dia? Quem fez o dia? Quem é dono do dia, já que ele que fez? Se você fosse soberano, fazia um dia para tu. Mas quem fez o dia, quem faz os dias, é dono dos dias. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Então a gente precisa pisar no freio e entender isso aqui. Minha vida é como uma neblina. Que neblina é essa que ele está falando? O que Tiago tem em mente aqui é aquele vaporzinho que sai da boca no tempo de frio, né? O pessoal fica brincando, né? O vaporzinho ali. E como é que funciona? O vaporzinho sai e aí vai se espalhando, se espalhando, se espalhando e daqui a pouco some. Você é isso. Eu sou isso. Nós somos isso. O rico é isso. O milionário é isso. O preto é isso. O branco é isso. O pobre é isso. Todo mundo é neblina. Num outro momento, se eu não me engano, Jó 14, eu acho, ou 7, não lembro. Jó diz que nós somos como a erva. Em todo momento, a Bíblia deixa bem claro o quão frágil a nossa vida é. O quão limitada a nossa vida é. E aí Tiago está ensinando isso para esse povo. Vocês estão fazendo loucura. Vocês estão tentando manipular aquilo que não está sob o controle de vocês. Isso é soberba. Olha o que ele diz no versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos alguma coisa. Não é? Isto ou aquilo. E aí, eu falei isso na outra mensagem e não posso deixar de dizer hoje. Esse se o Senhor quiser não é aquele se o Senhor quiser querendo que o Senhor queira. Né? É tipo assim, se Deus quiser amanhã, não é esse. Esse aí é uma sabotagem do seu coração. Você diz se o Senhor quiser só de maneira protocolar, mas a verdade é que você quer que o Senhor queira. E mesmo que se Deus não quiser, tu vai assim mesmo. Se der para ir. Então, não é dizer se Deus quiser, querendo que Deus queira aquilo. Como se você tivesse certeza que Deus quer aquilo ali. Esse se Deus quiser, é o se Deus quiser mesmo. Se Deus permitir, se for a vontade de Deus, se Deus quiser que seja assim, beleza. Mas também se não quiser, glória a Deus. A gente não pode se sabotar e criar essas fórmulas que parecem muito justas, né? Que trazem para nós ali uma imagem de justos e de piedosos. Não, se Deus quiser, não, mano. Deus sabe exatamente se você deseja o governo dele ou não. Deus sabe exatamente se você compreende que Ele é soberano e está no controle de tudo ou não. E hoje a lição de Tiago para nós é essa aqui. Vocês precisam entender que ao invés de planejar e de dizer vamos lá na bronca, no peito e na raça, vocês devem dizer, se for a vontade de Deus, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, nós vamos viver. E aqui é legal, né? Porque ele diz que a vontade de Deus não está só sobre aquilo que você deseja fazer, mas está sobre o ar que você respira. Se Deus quiser, vai ter ar para respirar amanhã de manhã. Mas se Deus não quiser, nem isso. Se Deus não quiser, nem isso. A gente viu agora essa semana, né? O Louro José foi encontrado morto no seu apartamento. Acho que foi um AVC. Foi um AVC, né? Acho que foi um AVC, um AVC. Tava lá na... Onde que ele estava? Onde é que ele mora? Você lembra? Quem viu a notícia? Na Barra da Tijuca da AVC também, irmão. Você achou que era só aqui em Campo Grande que dava AVC? Lá também dá AVC.
Cara novo, bonito, saudável, cheio de vida, cheio de grana, morando na Barra da Tijuca. Estava lá e Deus falou assim: hoje você não vive mais. A partir desse momento, você não vive mais. Então, a gente precisa ter em mente essa questão aqui. Se Deus quiser, a gente respira. Se Deus quiser, a gente continua vivendo. E se Deus quiser também, além de viver, faremos isso ou aquilo. Essa é o comportamento, o posicionamento correto diante do governo de Deus, diante da soberania de Deus. É uma afronta, tenha isso em mente. É uma afronta ao governo e à soberania de Deus vivermos como se Ele não tivesse uma influência direta nas nossas vidas. Isso é uma afronta. É aquilo que eu chamo de ateísmo prático. Abre a boca e diz: creio em Deus, mas vive como se Ele nunca tivesse existido. Isso é o ateísmo prático. Há ateus que acreditam mais em Deus do que quem diz professar de verdade, né? Quem professa na verdade que crê. Porque nos momentos de aperto tem ateu até que ora. Tem ateu que, meu Deus. Agora o que mais há no nosso meio é gente que diz: eu creio, e vive como se não cresce. É o que disseram algum dia, né? Filhos de pai distante. É filho, mas vive igual órfão. Manda na própria vida. Eu era meio assim, né? Vivia pela rua. O pessoal dizia sobre mim: pô, esse garoto tem mãe não? Esse garoto não tem pai não? Porque quem vive largado parece não ter um responsável sobre si. E tem muito cristão que vive dessa maneira diante do soberano de toda a terra. Parece que nós não temos um pai. Parece que nós não temos um governante. Parece que nós não temos um soberano e um senhor sobre as nossas vidas. A gente faz o que quer. Aí Tiago diz, no versículo 16, que essa vanglória... Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões, né? Toda vanglória como essa é do diabo. Se você, em algum momento, se orgulhar, se vangloriar da ideia de achar que amanhã você vai fazer alguma coisa à parte do governo de Deus, foi o diabo que botou isso no seu coração. O único que tem interesse de que você viva de maneira autônoma é a mesma serpente que falou para Eva e para Adão lá no início de todas as coisas. Vai viver a vida de vocês não precisam de Deus sobre a vida de vocês, não. Come o fruto para vocês serem igual a Ele, Deus de si próprios. O único que deseja que o homem ande à parte de Deus, ande indiferente a Deus, é o diabo. Então pensa nisso. O dia que você tentar fazer alguma coisa, planejar alguma coisa, e excluir Deus daquilo ali, né? Mesmo que de maneira inconsciente, você excluir Deus daquilo ali, o diabo está no meio, colocando no seu coração uma ideia de que dá para planejar a vida sem colocar Deus no meio dela, né? A gente vê pessoas planejando a vida inteira. Meu Deus, aí vai planejando, aí planeja vida profissional, vida acadêmica, isso, aquilo, planeja família, vai planejando. O único lugar que Deus entra é para entrar com providência. Agora para o resto, né? E o que Tiago diz é que isso vem do diabo. Essa vanglória é maligna. Você se vangloriar, você achar que planejar a parte da vontade de Deus é coisa do inimigo da nossa alma. E aí no versículo 17 ele conclui dizendo o seguinte: pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Me permitam corrigir hoje a mensagem do ano passado, né? Porque parece que Tiago está falando apenas do contexto imediato, né? Parece que o Tiago está falando da ideia de que esse bem aqui, esse bem que algumas pessoas sabem que deve fazer, é planejar segundo a vontade de Deus. Mas o que o Tiago está fazendo aqui, né? Esse pensem bem, em outra versão, na minha versão, está escrito aqui, portanto, né? Ele está encerrando toda a sessão anterior.
Porque ele já vem falando do comportamento cristão desde o capítulo 2. Ele está desenvolvendo a ideia do comportamento cristão desde lá. E aqui o que ele está fazendo? Concluindo essa parte. E o bem, qual é o bem? O bem, né? Que a gente sabe que deve fazer e não faz. Tudo aquilo que ele relatou até agora, desde o capítulo 2, né? Ele vem falando para a gente controlar a língua, ele vem falando para a gente não brigar, ele vem falando um monte de coisa. Ele diz, agora vocês pensem nisso, né? Pensem nisso aí. Quem sabe fazer o bem, quem entendeu o comportamento cristão e não vive de acordo com ele, está pecando. Amém? Aqui a gente conclui essa última parte do capítulo 4, encerra essa parte no capítulo 4, na próxima semana a gente dá prosseguimento no capítulo 5 e acredito que na outra semana a gente conclui a carta de Tiago para a glória do nome de Deus. Coloque-se de pé para a gente...